Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. É, Michele Bolsonaro decidiu entrar na política de cabeça e vai entrar pelo Senado do Distrito Federal. Será que isso vai dar bom ou vai dar ruim? Não temos como saber ainda, mas veremos como serão os resultados nas eleições em outubro. Vamos a essa e a mais notícias. Internada, Michele Bolsonaro envia carta e oficializa a candidatura ao Senado pelo DF. Vamos ver então. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro oficializou sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal durante a convenção do PL realizada nesse domingo, em Brasília. Ausente do evento por causa de um quadro persistente de enxaqueca, ela enviou uma carta que foi lida no palco por seu irmão. Na mensagem, Michele classificou a decisão como o início de uma caminhada para devolver esperança e liberdade. É por isso que aceitei esse desafio. Sou pré-candidata ao Senado, afirmou. A ex-primeira-dama também fez um aceno a Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência, ao dizer que Jair Bolsonaro escolheu o filho para liderar o grupo político na disputa pelo Palácio do Planalto. Meu marido escolheu Flávio para estar à frente dessa multidão e vamos caminhar juntos e a passos largos. Queremos justiça de verdade, dizia outro trecho da carta. A declaração reforçou o discurso da unidade entre Michele e Flávio após divergências públicas entre os dois. Michele havia sido internada na véspera da convenção para tratar um quadro persistente de enxaqueca. Segundo o boletim médico, ela passou por um procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e apresentou resposta satisfatória ao tratamento. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também discursou durante o evento e reforçou a confiança do partido na candidatura de Michele. Antes da convenção, ao comentar a situação da ex-primeira-dama, ele já havia manifestado a expectativa pela confirmação do nome. Se Deus quiser, vai ser nossa candidata à senadora. Bom, vamos ler a carta, pelo menos uma parte dela, porque eu não vou ter paciência para ler tudo isso aqui. Boa noite, povo do meu amado Distrito Federal. Eu gostaria muito de estar aí com vocês, mas faz mais de 10 dias que estou com enxaqueca incessante e aguda. Estava tomando medicamentos, mas isso não resolveu. Ontem não consegui mais suportar e eu fui para o hospital, onde fiquei internada. Meu corpo precisou parar, mas meu compromisso com vocês não parou. Eu não poderia deixar este dia passar em silêncio, porque essa não é apenas mais uma convenção, é o começo de uma caminhada para devolver esperança, segurança, liberdade e futuro ao nosso povo. Eu sou da Ceilândia, sou filha dessa terra. E há quase 20 anos sou esposa de um homem que o Brasil conhece muito bem, Jair Bolsonaro. Meu galego expira política e é a maior liderança da direita brasileira. Mas, embora o político tenha entrado amorosamente em minha vida, a política só começou a fazer sentido para mim há alguns anos, quando ele me disse: o povo só vai se interessar pela política quando tiver noção de que até o botijão de gás que eles usam passa pelo Congresso. Eu guardei esse ensinamento. Foi então que eu entendi. Política não é algo distante. A política entra na casa da gente. Pés no bolso, protege ou abandona. Abre portas ou fecha caminhos. A partir de 2019, quando chegamos à presidência, pude ver de perto o alcance da boa política. Vi decisões chegarem a pessoas que quase nunca eram vistas. Vi o cuidado ao alcançar mães atípicas, pessoas com deficiência e comunidade surda. Famílias de pessoas com doenças raras e tantos brasileiros que precisavam de atenção. Eu vi um homem justo governando e assim vai se cumprir a palavra de Deus que diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E agora, comparando, eu também vejo o cumprimento dessa palavra acontecendo no atual governo. Quando o ímpio governa, o povo geme. A política é uma ferramenta poderosa. Nas mãos erradas, ela castiga. Nas mãos de pessoas de bem, ela transforma. Gera prosperidade, fortalece a segurança, protege a liberdade e devolve dignidade. É isso que nós queremos e é por isso que estamos aqui. Bom, eu não vou ler tudo, porque, né, é muita coisa, mas quem quiser ler é só procurar a carta dela que vai ter na íntegra em boa parte da internet para vocês poderem ver, ok? Agora vamos a todas as notícias, demais notícias do país. E a maioria delas, como sempre, é ruim. Agudo, o governo Lula recorre para não pagar e menina de Santa Catarina fica sem remédio contra o câncer. 38 mil 38 mil até 19 de agosto. Ou tratamento contra o câncer para. E quem derrubou a garantia do remédio de uma menina de 13 anos de Jaraguá do Sul não foi a doença, foi um recurso do próprio governo federal. A adolescente trata um linfoma de Hodgkin desde janeiro de 2025. Depois de 3 protocolos que falharam, a médica prescreveu o Brentuximab, dose de cerca de 38 mil. A Justiça Federal chegou a obrigar a União a fornecer o medicamento em 15 dias, mas a AGU recorreu.
Um desembargador suspendeu a entrega e o novo julgamento nem tem data marcada. Detalhe: o remédio está incorporado ao SUS desde 2019. Parecer técnico ligado ao CNJ classificou o caso como urgente e a família cumpriu todas as exigências antes de ir à justiça. Ainda assim, a União escolheu recorrer e venceu. Estamos reunindo novas provas e um relatório detalhado da hematologia mostrando que a vida dela depende dessa medicação. Mas esse processo leva tempo e ela não pode esperar, disse a mãe da adolescente. Enquanto o novo pedido é preparado, a família reativou a campanha de doações para garantir a próxima dose. Como eu sempre digo, é o governo do amor. Amor ao bolso brasileiro e não ao brasileiro. O governo Lula mantém sigilo de 100 anos sobre visitas de Daniel Vorcar na PF. Só pergunto, petistas, por quê? O Ministério da Justiça decidiu manter sob sigilo de 100 anos os registros de visitas recebidas pelo empresário Daniel Vorcaro durante o período em que ele permaneceu custodiado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A decisão foi tomada pelo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, após análise de um recurso apresentado com base na Lei de Acesso à Informação. Segundo a pasta, a divulgação na lista de visitantes ultrapassa o interesse público e envolve informações de caráter pessoal, relacionadas à intimidade e à vida privada de Vorcaro. O pedido de acesso aos registros foi feito após a circulação de informações sobre supostas visitas frequentes de advogados ligados a políticos ao ex-banqueiro. Daniel Vorcaro permaneceu na superintendência da Polícia Federal enquanto buscava firmar um acordo de colaboração premiada. Após 2 tentativas frustradas, ele foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena em regime fechado. Ai, ai, ai. Eu falei, não falei que as notícias eram ruins? Justiça nega prisão. MPSC recorre e tio que engravidou sobrinho de 11 anos vai para a cadeia. Ah, não, essa aqui é boa. Ele morava sob o mesmo teto e era o tio de confiança da família. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, foi essa proximidade que ele usou por cerca de 2 anos para abusar de 2 sobrinhos menores de 14 anos, em um município do Planalto Norte catarinense. A menina, que tinha entre 10 e 11 e 12 anos no período, engravidou do próprio tio. Mesmo diante da gravidade, a vara criminal negou o pedido de prisão preventiva feito junto com a denúncia por estupro de vulnerável. O MPSC recorreu, apontando a reiteração dos abusos, o vínculo familiar com as vítimas e relatos de intimidação mesmo depois da concessão de medidas protetivas. Na segunda-feira, 27, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça acolheu o recurso por unanimidade e decretou a prisão do acusado, que ainda pode recorrer. Isso é ruim no Brasil. O cara abusou da própria sobrinha, engravidou e ainda pode recorrer, ainda consegue recorrer. Isso. Ai, justiça brasileira. Os nomes dos envolvidos e o município não são divulgados para proteger a identidade das vítimas. Justiça brasileira, um sonho, uma maravilha. Curioso. MST classifica a gestão Lula 3 como a pior da história. Caramba. O coordenador do MST, João Paulo Rodrigues, admitiu que o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou o pior resultado da história para as pautas do movimento. O dirigente culpou a política econômica do Ministério da Fazenda por segurar a verba do setor e colocar a reforma agrária na periferia das propriedades federais. O líder da organização afirmou ao programa Frente a Frente, do canal UOL, que o governo petista deve fechar o ano com apenas 10 mil famílias em áreas assentadas. Rodrigues declarou que a velocidade do Planalto é inaceitável para a esquerda e calculou que o ritmo atual exigiria 15 anos para atender a 150 mil famílias ligadas ao movimento. O MST confirmou o apoio à reeleição de Lula no pleito de 2006, mesmo com a insatisfação explícita sobre a falta de liberação de recursos. Rodrigues atuará como um dos coordenadores da campanha do petista e cobrou coragem do presidente para enfrentar o orçamento de um eventual quarto mandato. Olha, se para ele tá ruim, quer dizer que para o brasileiro tá bom, com certeza, né? O governo Lula bloqueia 1,43 bilhão da Marinha e compromete combate ao crime e defesa da soberania. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu um bloqueio de
1,83 bilhão no orçamento da Marinha, medida que ameaça diretamente a capacidade da força de combater crimes e proteger a soberania nas águas brasileiras. Em ofício enviado ao Ministério da Defesa em 13 de julho, a corporação militar alertou que a indisponibilidade progressiva de recurso reduzirá de forma gradual a presença do Estado na repressão a rotas de crimes transfronteiriços e no patrulhamento da costa. O corte bilionário afeta áreas essenciais e programas estratégicos da defesa. O bloqueio atinge o programa nuclear da Marinha, a construção de submarinos, a obtenção de navios de patrulha, o contrato de mísseis, sistemas de RMA, não faço ideia do que seja isso, e a pesquisa científica da Antártica. O estrangulamento financeiro também causou o adiamento e a reprogramação de projetos estruturais, como as fragatas, classe Tamandaré e o navio patrulha Miramar, além de prejudicar a reposição de munições e a compra de viaturas para o Corpo de Fuzileiros Navais. Para tentar minimizar o impacto imediato da falta de verba, a corporação informou que solicitou a recomposição dos recursos e foi forçada a priorizar apenas os contratos essenciais, ações de fiscalização de alto risco e o custeio mínimo das instalações militares. O desmonte orçamentário das Forças Armadas levanta críticas sobre as prioridades da gestão petista, expondo a fragilidade na proteção das fronteiras e abrindo caminho para o avanço do crime organizado no território nacional. Pois é, né? A gente sabe muito bem o que esse governo pensa do crime, né? Dos criminosos, né? Situação econômica leva jovens a defender volta do escambo no Brasil. Ninguém tem mais dinheiro para nada. Só espero que eles lembrem disso em outubro, né? Só espero disso. Por que a gente não começa a normalizar o escambo? 2026, ninguém tem mais dinheiro para nada. A frase abre os vídeos em torno da defesa do retorno ao escambo como alternativa ao dinheiro. Os conteúdos variam entre brincadeira e proposta concreta, mas o fio é o mesmo em todos os vídeos. As postagens publicadas com essa ideia alegam que o salário já não cobre nem mesmo o que é essencial. Nas últimas semanas, a quantidade de publicações nesse sentido cresceu no Instagram, no TikTok e no X, Twitter, com parte das pessoas apenas desabafando e outra parte sugerindo organizar grupos e fóruns em troca de serviços. Em um dos vídeos, uma jovem que edita vídeos propõe trocar esses seus serviços por aulas de pilates. Outra oferece relógios por uma geladeira. Você é médico e quer que alguém reforme alguma parte da sua casa? Posta sim. Troco tal consulta por tal ação do cômodo tal. Por que não? O escambo nunca desapareceu inteiramente do Brasil. Aplicativos e grupos do Facebook, voltados à troca de produtos e serviços, existem há anos. O que se dá agora é o momento em que ele ressurgiu sob inflação de alimentos acima da média, juros altos que encarecem o crédito de uma geração jovem que, segundo o estudo do Núcleo de Estudos Radicais do IRISP, divulgado em 2006, chega à vida adulta com renda maior do que a geração anterior da mesma idade. A juventude de agora, conforme os números, não consegue converter o que tem conquistado em melhoria real nas condições. A dívida média dos jovens inadimplentes saiu de 2020 para 3.600 em 2006, segundo a Serasa. A renda e o acesso ao crédito não têm sido suficiente para acompanhar o custo de vida, pressionando milhões de brasileiros que entram na vida adulta já convivendo com um nível elevado de endividamento. Pois é. Resultado de um Brasil sob o governo do amor há 20 anos. PT vota contra a PEC que reduz o IPVA em até 75%, mas proposta avança. A PEC 3/2006, que pode reduzir o IPVA em até 75%, passou pela primeira etapa de tramitação na Câmara dos Deputados. A admissibilidade da proposta foi aprovada pela CCJ, mesmo com os votos contrários dos parlamentares do PT. O texto limita a alíquota máxima do imposto a 1% do valor do veículo. Atualmente, alguns estados aplicam cobrança de até 4%, o que torna a medida uma possível redução significativa para milhões de motoristas. De autoria de Kim Kataguiri, União, a PEC também propõe que o peso do veículo seja usado no cálculo do tributo. Antes de entrar em vigor, o texto ainda precisará passar por Comissão Federal, Comissão Especial, Câmara e Senado. O deputado Helder Salomão criticou a proposta. O cara tem um caminhão velho, pesado, vai pagar um imposto maior do que o cara que tem uma Ferrari construída com fibra de carbono, levíssima. Pois é, né? Tem essa pequena parte também nessa PEC. Impressionante. Em pleno sábado, lojistas dizem não haver mais movimento no Brasil, no Brás. Não tem uma alma viva na rua. A maioria dos pontos está para alugar. Está pior do que na pandemia. Governo do amor, queridos.
Para os petistas queridos. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra as ruas praticamente vazias na região do Brás, tradicional polo de comércio popular de São Paulo. As imagens teriam sido gravadas, registradas, em pleno sábado, dia que historicamente costumava concentrar grande movimentação de consumidores, comerciantes e compradores de várias regiões do país. Durante a gravação, comerciantes relatam uma queda expressiva no número de clientes e apontam a existência de diversos imóveis comerciais disponíveis para alocação. Não tem uma alma viva na rua. A maioria dos pontos está para alugar, está pior do que na pandemia, afirmam um dos relatos compartilhados com as imagens. A situação provocou críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Internautas associaram o esvaziamento à parte do poder de compra, à perda do poder de compra, ao endividamento das famílias, ao custo do crédito e às dificuldades enfrentadas por pequenos comerciantes. O que Lula fez com a economia brasileira é impressionante. Em pleno sábado, o Brás abandonado e sem clientes. Quem já foi lá sabe o que era o Brás em um dia de sábado. Em um dos metros quadrados mais ocupados por pedestres em São Paulo. Lula é pior do que a pandemia, declarou um internauta. Apesar da forte repercussão do vídeo, uma gravação isolada não permite determinar sozinha a situação de todo o comércio do Brasil, do Brás, nem comprovar que o cenário seja causado exclusivamente pelas decisões do governo federal. Além da conjuntura econômica, comerciantes também enfrentam mudanças nos hábitos de consumo, avanço das compras pela internet, concorrência de plataformas estrangeiras e custos elevados para manter lojas físicas. Dados recentes analisados pelo Fecomércio São Paulo indicam perda de força em segmentos do varejo mais dependentes da renda e crédito, embora o setor ainda apresente resultados diferentes conforme a atividade comercial. Vamos ser sinceros, né? Pelo menos eu praticamente não vou no Brás. Mas porque elas têm roupa feia, na minha opinião, viu? Sinceramente. A maioria das roupas que vem no Brás ultimamente, em outras lojas grandes, lugares grandes, é tudo pra quem vem embalada. E vamos ser sinceros. É todo mundo que vem embalada, né? Eu, por exemplo, nunca curti. A maioria das roupas é pra pessoa que vem embalada, né? Pessoas que gostam de mostrar mais o corpo, né? Homens e mulheres. E eu, sinceramente, não sou desse estilo. Mas, enfim, né? Se o Brás prefere por esse rumo, problema deles, dos lojistas. Então, meus caros, o que vocês acharam dessas notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça. Curta esse vídeo, se você gostou das notícias, da maneira como eu trago as notícias. Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigada por você ver esse vídeo aqui até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.